Tenho uma pergunta para te fazer. Você já fez uma viagem e enxergou ela como uma experiência, e não só como uma viagem de passeio, uma viagem que você teve que visitar alguém, enfim. Você já fez uma viagem como se ela fosse realmente uma experiência, viveu aquilo como se fosse uma experiência? Na verdade, isso é um vídeo. Eu tenho feito isso. Tirei isso da minha cabeça, gente. Não vi em lugar nenhum, não. Mas eu tenho feito isso. Peraí, só pra eu ver aqui quando eu parar o trem. Mas eu tenho feito isso e, gente, tem sido transformador na minha vida fazer isso. Porque você sai mudado da viagem. Seja uma viagem pra ir ali visitar um parente, pra ir ver um amigo, seja uma viagem a passeio. Então, assim, eu vou dividir isso com vocês. Porque eu acho que pode ser legal você fazer isso aí, testar pelo menos. Juro que é legal. Não vai virar uma obrigação, vai virar realmente uma experiência. Só para contextualizar de onde que eu tirei isso, né? Pra mim, eu enxergo a vida da seguinte forma. Eu acho que a vida é tipo um videogame. E aí existem as pessoas que sabem jogar o jogo da vida. E existem as pessoas que não sabem jogar, ou que jogam ele no automático. As pessoas que jogam no automático só jogam o jogo fazendo o que tem que ser feito. O que, ok, já é muito bom, né? Porque a vida é difícil. Mas as pessoas que sabem jogar o jogo da vida, elas não estão aqui só passando e deixando as coisas acontecerem com elas. Elas estão realmente vivendo o negócio. Elas reparam tudo, elas se entregam a isso aqui que é viver, elas sentem tudo que tem que sentir. E eu falei, gente, quando a gente tá viajando, a gente pode muito fazer isso. Então, tipo, quando eu viajo, seja qualquer tipo de viagem, igual vocês vão ver que eu vou contar aqui pra vocês. Eu costumo reparar no cheiro do lugar, em como as pessoas daquele lugar vivem, como elas andam, se elas andam apressadas, se elas andam mais calma, mais tranquila. Eu reparo como que é o clima daquela cidade, se faz frio, se faz calor, reparo em tudo. E aí, geralmente, eu começo a ter várias reflexões e saio daquela viagem transformada. Tipo assim, você aprende muita coisa que você pode colocar no seu dia a dia depois e que melhora a sua vida, melhora a sua experiência aqui nesse planeta maluco. Organizaram isso. Tô expulsando elas, né, coitadas. Não te apareceu, não. Não, aqui você. E vou dividir isso com vocês, porque no carnaval eu viajei para a cidade do meu marido, uma cidade pequenininha no interior, aqui em Minas Gerais. A gente mora em Juiz de Fora, que é uma cidade mediana.
mas a cidade dele é pequena. E aí, tipo assim, as coisas que eu aprendi lá, sabe, eu já fui milhares de vezes. Isso que é legal, você pode fazer isso em qualquer lugar. Não precisa ir para fora do país, não precisa ser uma viagem assim que você está fazendo a primeira vez. E aí eu vou dividir com vocês o que se transformou na minha vida depois de eu ter visitado uma cidade pequena. E vamos lá comigo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Carol, eu sou roteirista. Eu era farmacêutica, eu fiz uma mudança de carreira agora para ser roteirista. Agora não, já tem 4 ou 5 anos. Hoje eu sou roteirista, eu faço roteiros para publicidade, para empresas, para redes sociais, influencers, enfim. Faço aí de tudo. Tô produzindo meu curta-metragem junto com uma equipe muito legal. Esse canal é um sonho que eu tinha desde a adolescência, mas que eu nunca tive coragem, assim, de investir. E agora estamos aí, eu e você vivendo um sonho. Primeira coisa, né? As conexões numa cidade pequena ainda são feitas muito no olho no olho. E aí, vamos lá. Antes, queria dizer que esse vídeo é só um recorte, gente. Tudo que eu falar aqui de cidade pequena é dessa cidade específica, no interior, sob o meu olhar. Não quer dizer que toda cidade pequena é assim. Eu sei que cada uma tem suas particularidades, e isso são as minhas reflexões sobre o meu olhar, então relaxe. Óbvio que cada pessoa que visitar, né, vai ter sua visão. Mas voltando, as conexões são feitas no olho no olho. E com isso, o que eu quero dizer? Eu não sei vocês, mas ao meu redor, as conexões são muito feitas online agora. Seja conversar com um amigo, pôr o papo em dia, conversar com um familiar, até entrevista de emprego é muito feito no celular, tipo, celular, computador, enfim. É tudo muito online, sabe? E aí, na cidade pequena, as pessoas ainda visitam umas às outras e sem avisar, gente. Isso eu acho incrível. Eu vivia muito isso quando eu era mais jovem, ainda sou jovem, mas quando eu era mais nova, né, quando minha avó estava viva, né, quando minha tia-avó também estava viva, elas apareciam no meio da tarde lá em casa e tal, mas isso foi se perdendo, né, ainda mais depois que elas se foram, assim. Hoje em dia o pessoal não faz isso mais, e assim, né, óbvio que a rotina de todo mundo é uma loucura, não tem como fazer isso, né, muitas vezes, mas assim, eu vejo que hoje em dia, mesmo quando você tem tempo, geralmente você prefere não ir visitar as pessoas, não marcar para ver as pessoas, né? Pelo menos a maioria, assim. E na cidade pequena, não. As pessoas ainda aparecem no meio da tarde só para dar um oi, só para tomar um café. E isso aconteceu enquanto eu tava lá. A gente tinha acabado de almoçar, de repente alguém chamou. E aí é legal, primeiro a comoção, né? Tipo, quem deve ser? Quem deve ser? E eu, tipo assim, gente, que doideira, alguém batendo na sua porta, assim, sem avisar. E aí era uma tia, né, do meu marido. E aí, gente, foi o máximo, porque ela chegou, ela sentou e ficou lá batendo papo. Tipo assim, eu tenho um compromisso na rua de cima, daqui a pouco, aí vim aqui passar o tempo. E aí, tipo, tomou um café, ficou lá conversando, aí, tipo, ela chega com uma novidade, aí entra um novo assunto, e aí, de repente, tá todo mundo conversando, e é isso, sabe? Tipo, as conexões são muito feitas ainda ali no olho no olho. Ainda tem essa cultura de visitar os outros, assim, sem muita burocracia, porque assim, gente, eu sei, a gente ainda visita as pessoas, ainda marca encontros, mas é muito burocrático. Você vê um amigo, tipo assim, vocês têm que alinhar ali as agendas, só que tudo é tão corrido, né? Eu entendo, ou se entendo, mas é tudo tão no automático. E aí, quando eu vi isso, né, lá na cidade, eu reparei isso, né? Eu prestei atenção, porque isso poderia ter passado batido. Eu falei, pô, que maneiro, sabe? Acho que eu vou tentar levar isso mais pra minha vida, quando eu voltar de viagem, de tipo, tentar fazer não ser tão burocrático assim, ver um amigo. E aí, por exemplo, igual eu falei, óbvio que a rotina de todo mundo é corrida, todo mundo tem seus compromissos, mas igual, uma amiga minha trabalha na minha rua e a gente não se vê direito. Aí eu falei, gente, por que eu não chamo ela pra depois do trabalho a gente sai quase na mesma hora pra gente tomar uma cerveja? O que que custa, né? Aí eu mandei mensagem
realmente, tipo, naquela semana eu não podia, mas já na seguinte, a gente ficou por 4 horas, até 10 horas da noite, conversando, e a gente falou, meu Deus, precisamos fazer mais isso. Então, tipo assim, uma coisinha que eu reparei nessa viagem já mudou uma coisa na minha rotina, tipo, e me trouxe mais alegria, sabe? Então, essa foi a primeira coisa. Vamos para a segunda. A segunda coisa é, essa é uma bomba, hein, gente? Mas a sua ideia de sucesso é só sua. Ela não é universal. Gente, eu já fiz uma coisa que hoje em dia eu considero muito feia, muito brega. Nunca mais faço isso. E espero assim que. Ai, gente, que vergonha. Mas espero não ver ninguém fazendo, porque se eu ver, eu vou corrigir. Que é perguntar para uma pessoa de cidade pequena se quando ela pensa em sair de lá. Tipo, e aí, quando você vai sair daqui? Sem sequer pensar na possibilidade que essa pessoa está feliz morando lá, como se morar numa cidade maior fosse melhor. Gente, tipo assim, essa ideia de sucesso de que numa cidade maior você vai ser mais feliz, vai ser mais bem sucedido, tipo, essa é uma ideia minha, é uma ideia, sei lá, da sociedade no geral, mas o que é sucesso? Sucesso pode ser muito bem você tá tranquilo, tá feliz, tá perto da sua família. E eu muitas vezes perguntei isso para pessoas mais ou menos ali da minha idade, lá dessa cidade lá de Divino, nossos amigos. Já perguntei muito, quando você pensa em sair daqui? E, gente, essas pessoas de 28 anos, pasmem, se você pensava igual eu, elas não querem sair de lá porque elas estão felizes e a ideia de sucesso delas é totalmente diferente da minha. A ideia de sucesso delas muitas vezes é: eu quero construir minha casa, eu quero morar perto da minha família, ter uma base de apoio por perto, eu quero viver uma vida tranquila, sem muito agito da cidade grande. E é isso, elas estão felizes lá, querem continuar lá. E quando eu percebi isso, eu fiquei, meu Deus, como eu tava maluca. A ideia de sucesso é de cada um, sabe? E é muito legal. E eu comecei a me questionar depois disso, e foi o meu ganho, assim, né? Com essa reflexão. Que será que a minha ideia de sucesso é minha mesmo ou é da sociedade? Então, foi algo legal, assim, que eu reparei, sabe? E acho que cabe a gente se questionar se nossas ideias de sucesso, de felicidade, são nossas mesmo. E parar de questionar dos outros também. Coisa feia. Ai, ai. A terceira coisa é: existem várias formas de passar o tempo. Ai, falei que eu vou me inscrever. Eu fiz um canal no YouTube. Aí já consegui postar 2 vídeos. Ai, que legal. Criou um canal no YouTube. É mesmo? Criei. Só não divulguei ainda. Vou ter que saber, não. Nossa, ficou muito grande. É, o padeiro. Conseguiu botar lá ou? Tá. É, tá prendado, hein? É.
Não viu a parada que chegou, não? Deixa eu ver o meio dele. Mostra pra câmera. Eu tô ligado. Eu tenho que... E talvez você precise colocar mais criatividade na forma como você passa o seu tempo. O que eu reparei? Quando eu tava lá em Divino, assim, lá não tem shopping, lá não tem cafeterias, não tem cinema, não tem diversas coisas que tem aqui na minha cidade, por exemplo. E aí, tipo, como as pessoas passam o tempo lá? Além de celular, ver série, essas coisas que é normal, assim, em muitos lugares, né? Seja uma cidade pequena, uma cidade grande. E aí eu comecei a reparar, gente, muito do tempo é passado longe da tela. E eu falei assim, cara, e o tempo é de muito mais qualidade, sabe? A gente, no meio da tarde, a gente resolveu fazer pão. E a gente ficou fazendo pão o dia inteiro, a gente fez pão, fez pastel. E aí, as coisas que vão surgindo desse ficar longe da tela são tão mais ricas, sabe? A gente teve conversas tão que me engrandeceram, me preencheram mais, sabe? Só ali fazendo pão. E eu aposto que se eu tivesse aqui na minha cidade, eu teria me ocupado no celular, indo no cinema. Não que é ruim no cinema, pelo amor de Deus, maravilhoso. Gente, nossa senhora, roteirista falar isso, né? Não é isso que eu quero dizer, mas tipo assim, às vezes você fazer algo diferente da sua rotina pode te preencher muito mais, sabe? Do que o que você já está acostumado. Uma outra coisa com isso, né, de passar o tempo, como não tem várias dessas distrações e coisas de cidade grande, né, tipo shopping e tal, a turma de amigos do meu marido, que agora são meus amigos também, eles inventaram um jogo, chama Drink Games. E aí, tipo assim, mais antigamente, né, quando a gente começou a namorar, eles jogavam muito, era muito divertido. Tipo assim, eles criaram um tabuleiro com várias regras, várias brincadeiras, dá pra jogar a noite inteira, ficar muito bêbado. Mas é muito engraçado. E eu fiquei, gente, eu nunca vi isso nas minhas rodas de amigos. Provavelmente porque a gente tá tão ali no automático, a gente acaba sempre fazendo a mesma coisa que nunca ia surgir na nossa cabeça criar um jogo, sabe? E aí, tipo, eles criaram algo super personalizado só deles e, tipo, que maneiro. E aí eu trouxe isso pra mim, tipo, cara, acho que eu vou tentar sair da caixinha com mais frequência, sabe? Às vezes, em vez de passar o dia inteiro no celular, né? Num sábado, sei lá, vamos tentar fazer um pão, fazer uma pizza, fazer uma massa de pizza, sei lá, cozinhar um bolo e jogar um baralho, não sei, talvez seja de mais qualidade o tempo, sabe? Eu trouxe isso, assim, pra mim. A última coisa que eu julgo muito, muito importante por mais que eu falei isso tudo, muito legal, aprender a não romantizar as coisas. Não romantizar ao extremo as coisas. Então, resumindo, não romantize uma cidade pequena só porque ela é pequena. Vamos lá, vou explicar. Não sei se vocês conheciam a Jojo, aquela youtuber maravilhosa, cheia de reflexões, enfim. E ela foi encontrada, né? Ela sumiu da internet e aí acharam ela morando numa cidade no interior sem redes sociais, sem internet. E aí, todo mundo pensou o quê? Cara, essa vida é muito melhor, muito mais feliz. E ela falou: não é bem assim, não, gente. Não é porque eu tô vivendo numa cidade pequena sem internet que vai ser melhor. Porque a alegria, a felicidade, a paz, ela tá, ó, aqui dentro. Ela vem de dentro. Então, uma coisa que eu reparei lá em Divino é que, sim, gente, numa cidade pequena existe depressão, existe ansiedade, existe solidão, existe correria, existe pressa, existe isso tudo. E muitas vezes, por a gente achar que é um ritmo mais tranquilo, a gente até ignora muitas dessas questões, mas existem muitas pessoas com depressão em cidade pequena. E acho que é algo que a gente deve prestar atenção, sabe? Às vezes a gente tem mania de romantizar algo só porque não é a nossa realidade.
que a gente tende a achar sempre que o que o outro vive, né, é melhor, o que está distante é melhor. Mas não é bem assim. Acho que toda realidade vai ter seus prós e contras, suas questões. E vamos colocar isso na cabeça, que existe sim essas questões por lá. E merecem ser olhadas, sabe? Trouxe isso tudo, mas que a gente não romantize e ignore essas coisas, sabe? Existe muito, muito mesmo. Eu fiquei até assustada, mas existe bastante questões assim. Pessoas merecem atenção, tá? Vamos então para o item bônus. Vou trazer uma pessoa que tem local de fala, o meu marido. Ele morava numa cidade pequena, morou até uns 17 anos, mudou para uma cidade maior, né, e mora aqui já há mais de 10 anos. Meu Deus. E aí ele vai contar como uma cidade grande mudou ele e o que que ele sente quando ele volta agora para visitar lá de positivo e que ele sempre sente que tem que colocar isso na rotina dele, agora que ele tá morando nessa cidade maior, que vai ser positivo, sabe? Vai agregar. Então, magia da edição. Cá estou eu. Vou falar um pouquinho que a Carol me pediu aqui. Não, mas eu queria falar muito sobre isso quando ela falou sobre o tema desse vídeo e eu senti muito uma oportunidade de falar sobre isso porque a gente já conversou um pouco sobre esse assunto assim. Mas eu vou aproveitar que minha esposa é roteirista e vou fazer uma analogia com a jornada do herói, porque é basicamente sair do seu mundo comum, o mundo de conforto, né, ir para um mundo, um universo completamente diferente, passar por muitos desafios e aí depois voltar para esse mundo comum e perceber o que mudou em mim e o que talvez eu não quisesse que tivesse mudado. Acredito que uma coisa que muda bastante é sobre o ritmo da vida, né? O ritmo em uma cidade maior, Juiz de Fora, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, mas ainda assim, comparado a uma cidade de 20 mil habitantes, é um ritmo completamente diferente. E em dado momento, onde eu estava trabalhando em 2 lugares e fazendo faculdade, a minha vida tinha um ritmo completamente diferente quando eu morava em Divino. E quando eu visito lá, quando a gente vai para lá, é muito bom, embora a gente esteja num ritmo de férias, eu não estou lá trabalhando, é muito bom um ritmo de poder não fazer nada, porque muitas vezes a gente se pega, né, num ritmo acelerado de sempre estar fazendo alguma coisa. Então, às vezes é bom só ficar sentado na sala assistindo YouTube com a minha mãe, vendo canais do YouTube que a gente só assiste lá em Divino, tipo Viagens pelo Mundo, canais de culinária de uma família, sei lá, no canto da Bósnia, sabe? O ritmo é uma coisa que eu classificaria como uma grande diferença, assim, e que eu percebo que lá é diferente, é mais calmo. E uma coisa que a gente falou também foi sobre como que na cidade pequena não existe tanto rodeio para você fazer uma visita a um amigo, a uma amiga, né? A gente pode só perguntar, e aí, tá em casa? E aí você vai lá, caminha por 5, 10 minutos, chega lá e passa a tarde inteira conversando. Claro, né, que eu não estou dizendo que os meus amigos, as pessoas da cidade pequena estão sempre disponíveis e não trabalham, não é isso. Mas que a distância entre a casa e o trabalho é muitas vezes menor, né? Eu tenho uma amiga que trabalha em outra cidade, é uma cidade próxima, mas é uma outra cidade, e ainda assim, em termos de quanto tempo ela leva dessa cidade até a casa dela de volta, é o tempo que, por exemplo, a gente leva aqui para ir na casa dos pais da Carol. Então, assim, é bizarro isso, né? O mesmo tempo, talvez a mesma distância entre uma cidade e outra, num, numa região ali, de uma cidade pequena, é o mesmo tempo e distância que você leva de um bairro a outro dentro de uma única cidade grande, né? Então, isso interfere muito nessa percepção, sabe, do ritmo e como que interfere no relacionamento com as pessoas, assim, de amizade e tudo mais. É isso, essa foi a minha pequena palhinha. Quem sabe eu não apareço de novo em algum outro vídeo que a Carol me convide. E, bem, tchau, tchau para vocês. Se inscrevam no canal da Carol. Mas é isso. Espero que tenha acrescentado alguma coisa por aí.
E obrigada por ter assistido, de verdade. Muito bom ter você aqui. E se fez sentido por aí, me conta aqui embaixo nos comentários. Curte, compartilha, se inscreve. E eu tenho muito mais para falar. E vai ser muito legal compartilhar essa jornada com vocês. Tchauzinho!